Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando. Como já sabem, eu sou a professora Flávia, lá do Sagrada Família Sede Auxiliadora. Hoje vamos conversar sobre a pureza de lábios e de coração. Muitas vezes no nosso dia a dia, várias pessoas vão nos tratar de uma forma ruim, não vão acreditar nos nossos objetivos, vão estar criticando coisas que estaremos fazendo. Vão fazer tudo para nos deixar para baixo, mas temos que ter em nosso coração a pureza e saber entender que muitas vezes, quando a pessoa nos deixa mal, é apenas uma forma dela querer se sentir bem. E isso muitas vezes acaba fazendo com que ela nos diminua. Mas se sou uma pessoa pura de coração, vou compreender essa pessoa. Não, que essa pessoa não precisa de coisas negativas, ela precisa de coisas positivas para que ela se sinta melhor consigo mesma e não precisar ficar diminuindo os outros. Esse é o recado do dia. Vamos ouvir uma música sobre o profeta Isaías. Minha boca deve ser santa, do Radical Kids. Vamos lá? Ouvindo a música, pudemos perceber e refletir que, além da pureza de coração, nossa boca também deve ser santa. Quer dizer, devemos ter pureza de lábios. Assim como o profeta Isaías falava a verdade e foi usado por Deus, devemos estar sempre atentos
aos chamados de Deus, ter pureza de lábios e de coração. Agora nós vamos para as nossas atividades no livro de ensino religioso, nas páginas 32 a 43. Preste bastante atenção nas explicações e capriche sempre. Nesta unidade, vamos conversar sobre a experiência com base na visão que o profeta Isaías teve no Templo de Jerusalém. Enquanto as pessoas do seu tempo viviam uma religião de aparências, feitas de rituais vazios e sem conteúdos, Isaías percebe a presença de Deus e se sente incapaz de alcançar tão grande perfeição. Observe a imagem. Aqui nós temos o vidro sendo moldado. Por que será que o vidro toma outra forma? E as pessoas também podem ser moldadas? Para pensar. Parabéns para quem respondeu que o vidro pode ser moldado e tomar outra forma por causa do fogo. Entretanto, alguns elementos como ouro, prata, pedras e alguns tipos de metais não se queimam no fogo. Alguém já se queimou alguma vez? Nossa pele não suporta o fogo, por isso nos queimamos se ele nos atingir. O fogo é mencionado em muitas histórias como símbolo da pureza. Está ligado às transformações. O vidro, por exemplo, se transforma ao entrar em contato com o fogo. Como já ouvimos nesta unidade, trabalharemos o tema experiência com base na visão que o profeta Isaías teve no Templo de Jerusalém. A narrativa bíblica vai mostrar que é Deus quem purifica Isaías, isto é, retira os impedimentos e o torna digno de servi-lo. Além disso, Isaías responde favoravelmente ao chamado de Deus, mostrando que o profeta precisa, antes de tudo, passar ele mesmo pela experiência de perdão e purificação, para que assim possa levar a mensagem que lhe foi confiada. Vamos ouvir e acompanhar a história? Você pode colocar lá na página 34 e a gente vai ler a história sobre Surpreendido pelo Deus Vivo. Vamos lá? Você pode estar acompanhando aí também. Durante muitos anos, diversos reis governavam a região de Israel, tanto no norte como no sul. Os reis se esqueceram das orientações de Deus e fizeram o que era errado. Por isso, Deus mandou os seus mensageiros, os profetas, que traziam sua mensagem para o povo. Vamos conhecer o profeta Isaías? Era um dia comum, de um tempo difícil. Cada um seguiu o seu próprio caminho, e ninguém mais ligava para Deus, nem os reis, nem o povo. O rei Uzias até que havia feito um bom governo e respeitava a Deus, mas ficou tão poderoso e tão cheio de orgulho que achou que podia fazer o que bem entendesse. Decidiu oferecer o incenso no altar do templo, sem respeitar os sacerdotes. Um dia, o rei Uzias morreu. Naquele momento, um jovem que amava a Deus estava no templo. Seu nome era Isaías. De repente, ele teve uma visão extraordinária. Isaías viu Deus em seu enorme trono e serafins voando ao redor. Eles cantavam com voz bem alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. A sua glória enche o mundo todo. O barulho das vozes fez o templo estremecer e se encher de fumaça. Isaías ficou apavorado e ele disse assustado: Ai de mim, estou perdido! Meus lábios são impuros e eu vivo no meio de um povo que também é impuro. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor de toda a terra. Nesse momento, um dos serafins voou até ele trazendo uma penas, que é um instrumento usado por ferreiros para pegar o ferro quente, com uma brasa na ponta que havia tirado do altar. Ele tocou a boca de Isaías com a brasa, dizendo: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, você está perdoado de todos os seus erros. Logo depois, ouviu-se a voz de Deus que dizia: Quem será o meu ajudante? Quem pode ser o meu mensageiro? Isaías respondeu:
Eu estou aqui, pode contar comigo. A visão continuou e Deus disse para Isaías: Tenho muitas coisas a acertar com o povo de Israel. Esse povo olha, mas não consegue enxergar. Escuta, mas não entende o que quero dizer. Sua mente está fechada para mim, como se fossem cegos e surdos. Porque se pudessem entender o quanto estão longe de mim, eles voltariam e eu os perdoaria. Mas até quando isso vai acontecer, Senhor? Até que não sobre ninguém nessas cidades. O meu povo será levado para longe e não restará quase ninguém. Eles serão como árvores que foram cortadas, deixando apenas um pedaço de tronco. Mas esse tronco representa um novo começo para o povo de Israel. Um ramo brotará do tronco e tudo recomeçará. Estou falando de um descendente do rei Davi. Ele terá o Espírito do Senhor junto dele e governará o povo com justiça e honestidade. Ele começará um novo tempo, em que a terra ficará cheia de conhecimento do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Isaías levou a mensagem de Deus a todos os reis e a todas as pessoas do seu tempo. Escreveu as mensagens de aviso e de esperança, anunciando um novo tempo, em que Deus estaria presente, mostrando como é grande o seu amor pelos seres humanos. Essa história é uma história muito linda e muito incrível, porque ela mostra a pureza que devemos ter em nosso coração e que a fé é algo extraordinário que nunca deve ser deixado de lado. Nós estamos passando por dias e momentos difíceis, mas não podemos deixar de acreditar num amanhã melhor, não é mesmo? Aqui temos um ensinamento deste texto bíblico para reflexão. Voltem para o Senhor nosso Deus, Ele tem muita compaixão e perdoa completamente. Vamos ler juntos? Deus sempre dá mais uma chance para as pessoas. Eu quero que Deus me perdoe completamente. Fazendo descobertas. Lemos sobre uma visão extraordinária em que Isaías foi chamado por Deus para experimentar o perdão e anunciar a esperança de um tempo novo, quando mandaria seu servo, um rei, que governaria o mundo com justiça. Vamos descobrir o que a visão de Isaías nos ensina? Primeiro nós vamos ler o caminho roxo. Deus é o Senhor, Criador e Salvador da terra e do céu. Isaías percebeu a grandeza de Deus, santo, santo, santo. Não é possível forçar Deus a atender as pessoas como o rei Uzias fez. Em vez disso, as pessoas devem obedecer a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. O caminho verde. Todos precisam de perdão de Deus. Deus não queria julgar ou condenar o povo de Israel, mas perdoar e dar outra chance de recomeçar a vida da maneira certa. Isaías reconheceu que precisava do perdão de Deus. Por último, o caminho laranja. Quem será o meu ajudante? O chamado de Deus espera uma resposta humana. Isaías aceitou o convite para participar do que Deus estava fazendo no mundo. Precisamos amar a Deus e trabalhar junto com Ele para agir com justiça e bondade. Acompanhe agora a explicação das atividades. A história bíblica fala de atitudes do rei Uzias e do povo de Israel que demonstram como estavam afastados de Deus. Com base no exemplo, escreva atitudes opostas às listadas a seguir, que estejam, portanto, de acordo com aquilo que Deus espera de seu povo. O exemplo: desrespeitar os sacerdotes de Deus, escrevendo o oposto, ao contrário, ouvir aqueles que nos ensinam e nos tornam pessoas mais sábias. Agora é sua vez. Seguir o próprio caminho, sem ligar para Deus. Qual é o oposto disso? Ser orgulhoso. O que é o contrário de ser orgulhoso? Releia o trecho em que Isaías reconhece que precisa de perdão. Ai de mim, estou perdido. Meus lábios são impuros
e eu vivo no meio de um povo que também é impuro. Então, retome a continuação desse trecho na página 35 e assinale a frase com a ação que comprova que Isaías foi perdoado por Deus. Então, qual será a frase que eu vou assinalar? A vinda dos serafins, a brasa tocando os lábios ou a fumaça que envolveu o templo? Copie do texto a resposta de Isaías para o chamado de Deus. Agora responda o que Isaías fez para atender ao chamado de Deus. Página 40. Crescer com valores. Ao levar a mensagem de Deus, Isaías denunciou situações de injustiça na época em que ele vivia. Então, injustiça se trata principalmente do desrespeito aos direitos das pessoas. Número 1. Observe na imagem uma situação que demonstra injustiça com uma criança. Então, para vocês entenderem um pouquinho, existe um estatuto que trata dos direitos da criança e do adolescente. É uma legislação que estabelece medidas concretas para garantir os direitos da criança e adolescentes. Responsabiliza a família, a comunidade, a sociedade e o Estado pelo bem-estar e saudável desenvolvimento da infância e da juventude. Estabelece também a garantia da vida, saúde, integridade, liberdade, convivência familiar e comunitária, proteção contra a violência e exploração, dentre outros. Então, observem a imagem. Quais direitos das crianças estão sendo desrespeitados quando elas são obrigadas a trabalhar? O que a criança mostrada na foto deveria estar fazendo? Então, faz umas linhas embaixo da pergunta e responde quais direitos estão sendo desrespeitados. E o que a criança deveria estar fazendo? Número 2. Você identifica outras situações de injustiça nos dias de hoje? Comente com seus pais e familiares aí em sua casa. Cristãos na história. Diante do surgimento de vários movimentos de reforma, como iniciado por Martinho Lutero no século XVI, os líderes da Igreja Católica se reuniram na cidade de Trento para repensar sua postura em relação a alguns aspectos. Nessa reunião, chamada Concílio de Trento, decidiu-se que a Igreja Católica reafirmaria suas crenças e reorganizaria seus líderes. Assim, diversos decretos do concílio reduziram os abusos de indulgências. Indulgência significa disposição para perdoar culpas ou erros. Reforçaram a autoridade da Igreja por meio dos papas e bispos e definiram que a Bíblia, a tradição da Igreja e seus líderes eram as autoridades para explicar os ensinamentos cristãos. Algum tempo depois, as vendas de indulgências foram finalmente condenadas. Então, esse Concílio de Trento definiu objetivos da reforma católica: unir o cristianismo contra os ataques dos turcos, reformar a vida institucional da Igreja e reforçar os ensinamentos da união entre as Escrituras e a tradição. Na página 41, nós temos missão e compaixão. Muitas vezes é necessário que as pessoas se organizem para defender os direitos daqueles que sofrem injustiças. Então, converse com as pessoas da sua casa e da sua família sobre pessoas ou grupos que são vítimas de injustiças nos dias de hoje. Pesquise se existem organizações que lutam pela proteção dessas pessoas. Escreva a seguir uma frase denunciando as situações de injustiça levantadas por você e fazendo um apelo para uma mudança de atitude. Então, vocês vão escrever nesse espaço aqui, uma frase denunciando as situações de injustiça. Momento de interioridade. Na tradição oriental, a flor de lótus simboliza
a pureza do corpo e da mente, atributo importante para que estejamos atentos aos ensinamentos de Deus. Então aqui nós temos a imagem de uma flor de lótus e aqui nós temos a dobradura da flor de lótus. Então, caso vocês queiram, podem pesquisar também e fazer essa dobradura. Página 42. Jeitos de ser. O judaísmo passou por experiências traumáticas, perseguições e exílio desde o início de sua história. O incessante trabalho de escrita e interpretação de textos sagrados explica o desenvolvimento intelectual que tiveram os judeus, especialmente nos séculos XII e XIII, na Espanha, onde houve grande avanço da filosofia e do misticismo judaico. Então, nós vamos ver que dentro do judaísmo surgiu uma linha de pensamento chamada Cabala, que procura explicar o relacionamento de Deus com o mundo e com os seres humanos que ele criou. Então, aqui nós temos a Cabala ensina que Deus está presente no mundo por meio de suas emanações luminosas, como faíscas de luz, que produzem o bem e sustentam o mundo em equilíbrio. O livro que deu origem aos pensamentos centrais da Cabala chama-se Zohar, que significa esplendor, e foi escrito provavelmente pelo espanhol Moisés de León no século XIII. Então, a Cabala é a aproximação do misticismo que aconteceu dentro do judaísmo, sobretudo em tempos de grande sofrimento, quando as ideias místicas ajudavam a suportar as dificuldades. Então, o conjunto dessas sabedorias chama-se Cabala, que significa tradição. Aqui nós temos, segundo a Cabala, aquilo que fazemos no mundo influencia diretamente o mundo superior. Por isso é necessário conhecermos a sabedoria para manter o equilíbrio do mundo. Na foto, fachada de um centro de Cabala, instituição onde se estuda e se pratica Cabala. Vocês vão até a página 123, vão escolher uma das fachadas desse centro que estuda a prática da Cabala e vão colar aqui neste quadrado. Aqui nós temos o Zohar, que contém comentários sobre os textos da Torá, a Bíblia judaica, interpretando a criação do mundo e a maneira como ele pode estar em equilíbrio com Deus. Na foto é um selo com um retrato de Moisés de León, da Antíqua e Barbuda, em 2000. Aqui tem uma atividade para vocês. Assinale as afirmativas corretas. Então, vocês vão pensar lá, de acordo com o que nós aprendemos sobre a Cabala, nesta página, e vão assinalar as afirmativas corretas. A Cabala surgiu dentro do judaísmo? O livro com os ensinamentos da Cabala chama-se Zohar. A Torá contém trechos reunidos por Moisés de León. Então, vocês vão ver quais são as afirmativas corretas e vão marcar com um X. No texto a seguir, com base nos ensinamentos da Cabala, é possível compreender a criação do mundo e o que é preciso fazer para mantê-lo em equilíbrio. Faíscas de luz. Antes de o mundo ser criado, existia somente o Eterno. Para que a criação pudesse acontecer, o Eterno se contraiu e encolheu até que surgisse um espaço para dar lugar ao mundo. Esse espaço foi, então, preenchido por uma grande luz divina. A luz que vinha do Eterno irradiou-se em 10 faíscas de luz, chamadas Séfirotes. Adão, o primeiro homem, tentou recolher as Séfirotes, mas os receptores que montou eram muito frágeis e se romperam, espalhando a luz divina. A falha de Adão trouxe consequências para a criação. O universo se dividiu em bem e mal, em mundo superior e mundo inferior. Cada vez que uma pessoa faz o mal, perde-se uma faísca de luz para o mundo do mal. Entretanto, toda vez que uma pessoa obedece aos preceitos sagrados, resgata uma faísca de luz para o mundo do bem. E assim será até que tudo seja corrigido e o mundo do bem
volte a brilhar com toda a luz do Eterno. História da tradição da Cabala, recontada especialmente para esta coleção. Então, essa história, Faísca de Luz, é para que possamos refletir um pouquinho sobre essa narrativa e responder a segunda perguntinha. De acordo com os ensinamentos da Cabala, o que acontece quando há obediência aos preceitos sagrados? Então, pensem, se preciso for, releiam novamente a narrativa para que consigam responder a pergunta. Para terminar, o amor de Deus toma a iniciativa de perdoar as pessoas. Todos podem ser instrumentos dele para levar a mensagem de perdão e transformação. É preciso estar atento ao que Deus ensinou e se colocar em defesa aos direitos da justiça. Espero que os ensinamentos de hoje você possa levar para a vida. Deixo aqui uma mensagem para você. Aprendemos que Deus tem a iniciativa de perdão e que podemos ser instrumentos dele para levar sua mensagem de transformação às pessoas ao nosso redor. Beijos e até a próxima!